Para a gente começar a nossa conversa de hoje, a fonte que a gente analisou traz uma imagem, assim, muito forte, quase uma provocação. Pensa na igreja institucional como um trem. Um trem. Isso. Ele é rápido, é barulhento, fácil de achar, só que tem um problema. Ele está preso nos trilhos. Se precisar mudar de direção, nossa, é uma operação gigantesca, quase impossível. E a alternativa que ele propõe é a de um grupo de pessoas caminhando. É mais lento, mais sutil, sabe? Você não ouve de longe, mas a beleza está na liberdade. Eles podem mudar de rumo a qualquer momento. Exato. Porque eles estão genuinamente prestando atenção uns nos outros e na direção que sentem que devem seguir. Perfeito. O trem segue o trilho, os caminhantes seguem uma pessoa, um guia. E é com essa imagem em mente que a gente vai mergulhar hoje em alguns trechos do livro Reconsiderando o Odre, de Frank A. Viola. A nossa missão aqui é entender a crítica que ele faz às estruturas da igreja que a gente conhece hoje e a proposta dele de um retorno a práticas bem diferentes. E a chave de tudo, né, tá na metáfora do título, que vem direto do Evangelho de Mateus. Não se coloca vinho novo em odres velhos. O argumento central do livro é que muitos cristãos hoje estão frustrados porque anseiam pelo vinho novo, que seria uma vida espiritual autêntica, vibrante, a ação do Espírito Santo. Mas insistem em colocar isso no odre velho. Ok, então o vinho novo é essa vitalidade espiritual, mas quando o autor fala de odre velho, ele está se referindo a quê exatamente? Prédios antigos, tipo as músicas que a gente não gosta ou é algo mais profundo? É bem mais profundo. Para ele, o odre velho são as estruturas que se tornaram o padrão. A divisão clara entre clero e leigos, o pastor como uma figura central, quase um CEO, sabe? Sim. Os cultos onde um fala e a maioria só assiste, passivamente. E até mesmo essa nossa fixação com o prédio da igreja. Ele argumenta que a gente herdou muito disso de tradições humanas, não da prática apostólica. Entendi. Então aqui está a grande virada de chave que o autor propõe. A gente tende a pensar que o importante é a fé, o vinho, e que a forma da igreja, o odre, é secundária. Ele vira isso de cabeça para baixo. Exatamente. Ele diz que a forma, o odre, pode estar sufocando a própria vida que a gente quer experimentar. A forma e o conteúdo estão totalmente ligados. A estrutura não é neutra, então. De jeito nenhum. Ela ou libera ou ela limita a vida que está dentro dela. E é por isso que ele convida a gente a uma pergunta fundamental. Como eram as reuniões na Igreja do Novo Testamento? Boa pergunta. Porque se a gente perguntar hoje, as respostas são bem padrão, né? Vou para adorar, ouvir o sermão, ter comunhão. Mas a fonte diz que, embora tudo isso acontecesse, nenhum desses era o objetivo principal. Isso é surpreendente. Qual era, então, o propósito central? O que é fascinante aqui é que o livro aponta para algo bem diferente, usando passagens como 1 Coríntios 14. O propósito principal era a edificação e exortação mútuas. Ele cita o texto que diz algo como: quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação. Cada um. Porque tudo seja feito para a edificação da igreja. Aí a ênfase no cada um muda o jogo todo. Não é o pastor tem uma palavra, mas cada um de vocês tem algo para contribuir. Muda completamente a dinâmica. Deixa de ser um evento centrado no púlpito e passa a ser uma reunião centrada na comunidade. O autor ressalta que a expressão uns aos outros aparece umas 60 vezes no Novo Testamento. Amem uns aos outros, encorajem uns aos outros. Instruam uns aos outros. Exato. A reunião era o lugar onde isso acontecia de forma prática, sabe? Era tipo um laboratório de relacionamentos. Ok, entendi a ideia de todo mundo participando, mas aí a minha cabeça já pensa, quem está no comando? Isso não vira uma bagunça completa? Se não tiver uma pessoa liderando a reunião, definindo quem fala, quando fala? Essa é a objeção lógica, né? E a resposta que a fonte dá é radical. A característica mais marcante daquelas reuniões seria a ausência de um controle humano visível. A proposta é que o próprio Cristo, através do Espírito Santo, era o diretor da reunião,
orquestrando as contribuições de cada membro. Nossa, isso exige um nível de maturidade e sensibilidade espiritual da comunidade que, sei lá, parece muito distante da nossa realidade. Sem dúvida. Mas o modelo que ele descreve é o de uma mesa redonda, não um púlpito e auditório. Faz sentido. No auditório, a comunicação é de mão única. Numa mesa redonda, todos se veem, todos podem falar. A meta de quem ia para a reunião não era primariamente receber algo de um especialista. Era servir. Era servir e edificar os irmãos com o dom que tinha. É a vivência prática daquela doutrina que às vezes fica só na teoria, né? O sacerdócio de todos os crentes. E essa ideia de uma reunião orgânica, participativa, me leva a pensar no ambiente. Se não era um auditório, era onde? E a fonte traz um dado histórico que eu acho que vai chocar muita gente. Durante os primeiros 300 anos do cristianismo, não existiam prédios de igreja. As reuniões aconteciam exclusivamente nas casas das pessoas. Exato. E o ponto crucial que o autor levanta é que isso não era só por falta de dinheiro ou por causa da perseguição, sabe? Tinha uma razão por trás. Tinha. Havia razões teológicas e espirituais muito fortes. A primeira é que o lar é um ambiente natural para relacionamentos. Todas aquelas ordens de uns aos outros são quase impossíveis de praticar num auditório com centenas de pessoas. Claro. Mas são totalmente naturais numa sala de estar. Faz todo sentido. É difícil chorar com os que choram se você nem sabe quem está chorando 3 fileiras atrás de você. Perfeito. A segunda razão é que o lar reforça a natureza da igreja como família. O Novo Testamento está cheio de linguagem familiar. Irmãos, irmãs, pais na fé. O ambiente de uma casa promove intimidade, cuidado, responsabilidade mútua. Um prédio grande, por outro lado, pode facilmente gerar anonimato e impessoalidade. Entendo o ponto sobre a intimidade, mas isso não limita o alcance? Uma igreja em casa nunca vai chegar a ter milhares de membros como vemos hoje. O autor aborda essa questão do crescimento? Ele é contra igrejas grandes? Ele aborda, sim, mas de uma forma inesperada. A questão para ele não é ser contra o crescimento, mas redefinir o que crescimento significa. O crescimento no Novo Testamento era viral, orgânico. Uma igreja na casa ficava cheia e, em vez de construir um prédio maior, ela se multiplicava, dando origem a outra igreja em outra casa. O crescimento era por multiplicação de comunidades, não pela expansão de uma única estrutura. como células se dividindo. Exatamente. E isso nos leva à terceira e talvez mais forte razão teológica. Reunir-se em casas comuns era uma declaração poderosa. Era dizer que a casa de Deus não é feita de tijolos, mas de pessoas, as pedras vivas. Nossa! Era um contraste brutal com as religiões da época. Os judeus tinham suas sinagogas, os pagãos tinham seus templos magníficos. Os cristãos chegavam e diziam: nós somos o templo. Deus mora em nós. Isso subverte completamente a ideia de lugar sagrado. E essa tensão entre a igreja como família e a igreja como instituição é um ponto que o livro martela bastante, né? Ele faz uma crítica dura, dizendo que muitas igrejas hoje se parecem mais com a General Motors do que com a comunidade do primeiro século. Sim, e ele descreve o que seria esse modelo corporativo. O pastor funciona como um CEO, que define a visão a uma junta de diretores. Comitês, departamentos. Exato. O foco está em programas, eventos, marketing e métricas de sucesso, como número de presentes e orçamento. Tudo isso, segundo ele, cria uma cultura de consumo religioso, onde os membros são clientes a serem atendidos, em vez de uma família onde todos são responsáveis uns pelos outros. E o exemplo que ele dá do cuidado mútuo é muito forte. Naquela época, se alguém da comunidade ficava doente ou perdia o emprego, não era um problema para o departamento de assistência social da igreja. Não. Era um problema da família. A comunidade inteira se mobilizava. O que nos leva a outra questão estrutural. Se não tinha um CEO, como funcionava a liderança? Se a gente tira a figura do pastor sênior, que é a autoridade máxima, o que sobra? Cristianismo moderno. O modelo que o livro apresenta como sendo o do Novo Testamento é, primeiro, sempre uma liderança plural. Os apóstolos não apontavam um pastor para cada cidade, mas um grupo de anciãos ou presbíteros. A liderança era compartilhada, nunca concentrada numa só pessoa. Ok, liderança em equipe.
Mas e a autoridade? De onde vinha? A fonte argumenta que era uma liderança funcional, não posicional. A autoridade não vinha de um título, de um diploma de seminário ou de uma ordenação formal, sabe? Vinha da maturidade espiritual, do caráter comprovado e do serviço humilde à comunidade. Eram pessoas reconhecidas organicamente como pais e mães espirituais, não executivos contratados. Eram líderes servos. Eram líderes servos, não chefes do rebanho. Espera aí, isso é radical, a ideia de que a decisão era por consenso de toda a comunidade. Hoje em dia, a gente mal consegue concordar na cor do carpete. Como a fonte diz que isso funcionava na prática? É um ponto que parece quase utópico, né? Mas o livro argumenta que o papel dos anciãos não era tomar decisões pela igreja, mas facilitar o processo para que a igreja inteira pudesse discernir a vontade de Deus junta. Era um processo mais lento, com muita oração, diálogo, escuta mútua, buscando a unanimidade. Entendi. A meta era garantir que Cristo, e não um homem ou um comitê, estivesse de fato liderando a comunidade. Isso é uma quebra total com o modelo de hierarquia. E essa mentalidade coletiva parece se aplicar também à unidade da igreja, né? O autor é muito crítico do que ele chama de sectarismo, das divisões. Na visão dele, qual seria a única base legítima para a comunhão, para dizer, você é da minha turma? A resposta que a fonte dá é chocantemente simples: a vida em Cristo. Se Deus recebeu uma pessoa, a igreja é obrigada a recebê-la também. Ponto final. O que significa que qualquer outra barreira que a gente cria, seja a concordância com a lista detalhada de doutrinas secundárias, a lealdade a um líder específico, a preferência por um estilo de música, tudo isso, na visão do autor, cria uma seita, não uma igreja no sentido bíblico. Exatamente. E isso leva ao argumento talvez mais desafiador de todos no livro: o princípio de uma igreja por cidade. No Novo Testamento, a única divisão que existia entre os cristãos era geográfica. Havia a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso. E essa expressão incluía todo mundo. Incluía todos os crentes daquela cidade, que se reuniam em diferentes casas, mas se viam como uma única entidade, uma única família. Nossa, as implicações disso para hoje são gigantescas. Porque hoje a gente tem na mesma rua a igreja da placa azul, a da placa vermelha, a da placa verde. Todas competindo, né? Competindo pelos mesmos clientes. E segundo o autor, essa realidade contradiz frontalmente o modelo bíblico e a oração de Jesus para que seus seguidores fossem um para que o mundo cresce. A mensagem que esse sistema denominacional passa para o mundo é que Cristo está dividido em dezenas de facções. A visão do livro é que a única base bíblica para a separação deveria ser a geografia, e nada mais. Uau, ok. Vamos tentar amarrar tudo isso. A análise de hoje nos levou a uma jornada bem radical. A gente começou com a imagem do trem nos trilhos, a igreja institucional, versus os caminhantes, a igreja relacional. A partir daí, a fonte nos fez questionar o propósito das nossas reuniões. Propondo a edificação mútua em vez de um show. Exato. Nos fez repensar o lugar, trocando o prédio pela casa para reforçar a ideia de família. E depois abalou nossas ideias sobre liderança, trocando o pastor CEO por uma equipe de servos, e o modelo hierárquico pela tomada de decisão por consenso. E, por fim, demoliu nossas paredes denominacionais com a ideia de uma única igreja por cidade, unida apenas pela vida em Cristo. E se a gente volta para a metáfora do começo, a do vinho e do odre, sim, o argumento do autor fecha com uma força impressionante. A estrutura, o odre, não é só um detalhe administrativo. Ela molda e muitas vezes limita a vida, o vinho que a gente tenta colocar dentro dela. A provocação que a fonte deixa no ar é que muitos dos problemas que frustram as pessoas hoje, a passividade, as divisões, a falta de autenticidade, a sensação de que algo está faltando, talvez não sejam problemas de falta de fé ou de sinceridade. Exato. Talvez sejam, em grande parte, um sintoma. O sintoma de estarmos tentando conter a vida dinâmica e orgânica do espírito em estruturas rígidas e hierárquicas que não foram projetadas para isso. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, que ecoa o espírito do livro. A fonte analisada hoje
não questiona as intenções, mas sim as estruturas. Se a forma como uma comunidade se organiza pode limitar ou liberar a sua própria vitalidade espiritual, que perguntas isso levanta sobre as práticas que hoje consideramos normais e inquestionáveis?